vida debaixo da graça de Deus, mas sempre voltada para uma vida de obediência ao Senhor e à tua santa palavra. Estamos chegando ao final, irmãos, dessa palavra, dessa mensagem de advertência para nós essa noite. E em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, nós encontramos assim: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês, o apóstolo Paulo falando, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês, que não recebam em vão a graça de Deus, não recebam em vão a graça de Deus. Veja, irmãos, que a graça de Deus, ela é passível de ser resistida, né? Alguns irmãos defendem uma graça irresistível, mas o que nós vemos na palavra de Deus é a possibilidade de uma apostasia por causa da possibilidade da graça de Deus ser resistida pelo coração endurecido do homem. E aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, dizendo: irmãos, suplicamos a vocês que vocês não recebam a graça de Deus em vão, no tempo certo. Ele vai dizer, porque Deus diz, no tempo certo eu o ouvi. É o tempo profético, é o tempo da salvação, é o dia de hoje, é o ano aceitável. E ele vai dizer assim: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. O Senhor nos ouviu um dia, o Senhor ouviu o nosso clamor. Um dia o Senhor ouviu o nosso gemido da nossa alma, que gemia por um Deus vivo, e o Senhor nos salvou e nos socorreu no tempo certo. E ele continua dizendo: de fato, agora é o tempo certo, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Paulo conclui dizendo: hoje é o dia da salvação. E aqui nós chegamos lá no início, né? Hoje, ainda é hoje. Por que ainda é hoje? Porque ainda é o dia da salvação, ainda é o dia da restauração, ainda é o dia do conserto que está aberto a todo homem, não importa a condição em que o homem se encontra. Nós vivemos ainda a oportunidade da salvação. Mas por que ainda? É porque haverá um momento que se finda essa oportunidade, e essa oportunidade da salvação, ela pode se findar quando o homem parte dessa vida, quando o homem morre, meus irmãos, sem alcançar a bênção da salvação, quando o homem não abre o coração para o Senhor e parte dessa vida, sem um encontro verdadeiro com Cristo, ou sem uma reconciliação, meus irmãos, naquele momento se fecha a oportunidade da salvação para aquela pessoa. Ou então, quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, e aí, meus irmãos, haverá um fim, haverá um momento em que a oportunidade da salvação se encerrará. Mas hoje ainda é tempo de conserto com Deus, e nós louvamos ao Senhor por essa graça de Deus que age no nosso coração para nos redimir, para nos restaurar. Encerrando, portanto, irmãos, preste atenção no conselho da palavra de Deus. Preste atenção no conselho da palavra de Deus. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias. Veja bem, a responsabilidade é minha e é sua, de um ajudar o outro, de um advertir o outro. Todos os dias da nossa vida vamos advertir, vamos ajudar um ao outro, para que, enquanto ainda é hoje, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Aqui nós vemos uma coisa: salvo uma vez, salvo para sempre. Não nesse texto.
Esse texto está dizendo que nós vamos tornar participante de Cristo se nós mantivermos a nossa confiança até o fim, aquela que nós começamos e que nós vamos terminar na nossa jornada, confiando do mesmo jeito em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar firme, com o nosso coração voltados para o Senhor. Lembre-se do que foi dito hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Assim encerramos a palavra do Senhor nessa noite, e que Deus possa nos abençoar, e que em nenhum momento nós venhamos desprezar a graça maravilhosa de Deus, que é o que nos mantém de pé, né? Se hoje estamos de pé, é porque a graça de Deus alcançou o nosso coração, é porque o Senhor continua perdoando os pecados, é porque o Senhor continua libertando almas, é porque o Senhor continua fortalecendo a vida de muitos que precisam ser fortalecidos, e nós somos, aqueles que precisam